Agora há pouco eu gravei um vídeo, já está pronto para circular, já vai direto logo após esse pedacinho aqui, em que eu falo sobre as grandes empresas, as grandes corporações no Brasil. E aí ficou faltando um detalhe bem importante para você pensar, que é o seguinte: as grandes corporações, as mega empresas, os multibilionários, eles adoram o monopólio. E o sistema político e social ideal para eles terem esse monopólio, para alcançarem esse monopólio, é o socialismo. Afinal de contas, eles conseguem reserva de mercado e ficam sem concorrentes. Parece um contrassenso, e a China vem provando isso como um capitalismo de Estado, em que o Estado consegue, por meio do capitalismo, exercer o seu poder e o seu controle sobre a sociedade. No caso contrário, no oposto, pensando nos megacapitalistas, nos mega empresários, eles ficam ali tentando, junto com o governo, encontrar um meio termo em que eles têm um monopólio e se tiram alguma vantagem em relação a isso. Então veja o vídeo, faça suas comparações, são inúmeros os ramos de atividade. Eu falei basicamente do setor alimentício e um pouquinho da farmacêutico, mas você vai poder perceber, se você parar um pouquinho para pensar, que são inúmeros os segmentos em que essas empresas e pessoas querem flertar com o socialismo e com o comunismo. E assim faça uma reflexão e veja de quem de fato tira vantagens dessa situação. O socialismo e o comunismo, por um lado, distribuindo pobreza e miséria, e os megacapitalistas se refestelando junto com essa elite, esse feudo que se forma por meio do Estado. Então são grandes elites, grandes poderes tentando dominar e meio que tentando escravizar a população. Então temos que ficar atentos. Veja o vídeo aí, eu comento alguns outros aspectos também para o lado econômico e ficou faltando essa observação. Essa semana circulou uma imagem, um post, como se fosse uma pizza, mostrando ali algumas grandes empresas e as marcas que elas detêm de produtos industrializados. Um negócio bastante assustador. Basicamente na linha de alimentos. Existem muitas empresas gigantes no mundo hoje. Eu tive um professor na década de 90 que já dizia que as empresas iam mandar no mundo, e de alguma forma isso está acontecendo. Surpreendentemente, não exatamente da maneira como a grande maioria dos especialistas imaginavam na época. Mas acontece que muitas corporações aí hoje, e já há bastante tempo, possuem faturamento superior ao PIB de alguns países. Sendo assim, dinheiro talvez não seja o problema para, quem sabe, utilizá-lo de maneira espúria, indevida, antiética, bom, enfim. Se você não sabe, aliás, fazendo um parênteses rápido aqui na parte de alimentos, quando você come um alimento industrializado, por que eles não estragam, esses alimentos não estragam rápido? Porque eles possuem ali antioxidante, algum outro componente ali para não estragar. E esses produtos químicos, esses componentes acabam agindo de maneira que eles, quando uma bactéria ou um fungo chega até o alimento, essas bactérias e fungos, elas morrem. Então não é nada tóxico diretamente para o ser humano, porque você não vai sentir nenhuma alteração no seu corpo, você não vai ser envenenado por isso. Porém, esses mesmos produtos acabam matando uma parte da sua flora intestinal. Se elas matam fungos e bactérias que vão até esse alimento, e assim o alimento dura bastante tempo, eles acabam também atrapalhando a sua flora intestinal. Daí, em parte, talvez esteja uma porcentagem bastante significativa do motivo de pessoas terem aumento de problemas intestinais e até casos de câncer, infelizmente. Por que eu estou falando disso? Basicamente são dois problemas muito distintos. Um é o do teu corpo, o poder que essas empresas têm de passar com aprovações, às vezes de coisas que talvez não sejam indevidas. Certa vez eu ouvi de um funcionário de uma empresa de bolos, uma grande empresa de bolos na época, também lá virada de 90 para 2000, que houve uma falta de óleo de soja, alguma coisa para untar as formas, e os caras, por uma semana ou duas, usaram óleo mineral. Não sei se alterou o gosto, qual foi o problema que deu ali, mas esse produto é cancerígeno.
Então, fiscalização para pegar essas coisas. Então, na dúvida, o que eu quero dizer com isso? Na parte econômica, utilize produtos que tenham durabilidade pequena, sejam feitos em padarias, em pequenas empresas no seu bairro, aquele confeiteiro, aquela boleira, alguém que faz pão próximo de você, e que esse produto não tenha esses componentes. E assim você pode estar ingerindo um produto mais saudável. Isso vale também para os pequenos comércios. Assim você acaba dividindo a riqueza. Se você comprar só em empresas grandes, grandes redes de supermercado, grandes lojas de roupa, grandes redes de farmácia, de produtos farmacêuticos, você está aumentando o poder desses caras. E daí chega mais ou menos que, havendo o poder dessa mão desses caras, tanto de pequenas empresas nacionais, pequenas perto das grandes americanas ou japonesas ou europeias, esses caras têm poder também para corromper a sociedade de outras maneiras. Com a indústria farmacêutica não é diferente. A indústria farmacêutica precisa gastar muito dinheiro para pesquisar medicamentos. Então, eu não estou atacando a indústria farmacêutica, mas digo, qual o poder que esses caras não devem ter para provar uma vacina ou para enfiar a goela abaixo alguma coisa que de repente é indevida, em pleno final da pandemia, se Deus quiser, o final da pandemia. Estou te passando informações para que você pense nesses detalhes, esses pequenos detalhes que de repente pode mudar. Então compre de alguém que produz produtos ali, hortifruti fresquinhos perto da sua casa. Nesse ponto eu sou muito fã de feira, de padaria, de gente que realmente está fazendo as coisas para que você tenha uma vida mais saudável e ao mesmo tempo você não esteja concentrando poder. Essa terminologia que eu usei agora há pouco e que eu venho falando bastante nos meus vídeos, tanto no sistema político, sistema financeiro, ideologias que ficam defendendo concentração de poder. Tudo que você vê concentração de poder, você, tendo oportunidade, saia fora. Tente dispersar isso. Compre de várias empresas ou pessoas diferentes, e o quanto mais próxima de você significa que você está ajudando a melhorar o mundo dividindo riqueza. Enquanto quando você compra de grandes empresas, você está aumentando e centralizando o poder. Sou contra essas empresas? Claro que não. Elas têm que continuar existindo. Não compre só dessas empresas. Essa é a frase mais correta. Disperse também nas suas atitudes a fim de distribuir riquezas, distribuir possibilidades.